Bom dia, seja bem-vindo aluno do sexto ano C, certo? A qualquer aluno do sexto ano que esteja assistindo a minha aula do ensino religioso neste ensino híbrido. A você, o meu bom dia, o meu abraço, e eu espero que você possa aproveitar até o final dessa aula. Acompanhe bem direitinho essa aula, compreenda, porque hoje nós vamos abordar um tema muito importante para você, certo? Dentro da nossa temática que nós vamos estar estudando hoje, vai falar de um assunto bastante importante. Qual é o assunto, professor? Antes disso, vou pedir que você faça o seu cabeçalho, tá? Vou estar enviando o PDF para você aqui no grupo, tá? Do WhatsApp, e que esteja assistindo a minha aula também aqui pelo YouTube, tá? Dê um joinha, acompanhe a minha aula, tá? Você vai copiar o texto aqui previsto, Escola Carlos Gereissati, aqui no estado de Ceará. Professor Paes Viana, aluno, você vai colocar o seu nome, a série, você vai colocar a sua turma e a letra da sua turma, sexto ano C, tá? Vai escrever o tema, as diferentes formas de ser e viver nas religiões. E vai escrever também o objetivo aí no teu caderno. O objetivo é a habilidade, reconhecer em textos escritos ensinamentos relacionados aos modos de ser e viver. Quero trazer uma orientação, não precisa copiar esse quadro aqui abaixo alaranjado não, só uma orientação para você. Eu quero que você leia o texto abaixo, responda essas questões. Olha, não precisa copiar aquele texto que nós vamos estar apresentando aí, tá? Eu quero que você vá ler, leia o texto, compreenda, tá? E você só vai copiar, tão somente os enunciados, vai copiar as questões e vai responder aí no seu caderno, combinado? Então vamos à nossa aula? Vamos na nossa aula para a gente poder aproveitar. Olha só, nós temos aqui o texto 1. No texto 1, pessoal, ele vai estar abordando para nós uma temática muito importante. Qual é? As diferentes formas de ser e viver nas religiões. Você sabe como isso acontece? Não? Pois acompanhe esse texto. No texto ele diz aqui para nós que cada religião tem uma forma de pensar, um jeito de ser e de viver, normalmente orientada pelos textos sagrados, certo? Então as orientações também vêm na forma de ritos, na forma de mitos ou nas suas tradições. Por exemplo, na Igreja Católica, as tradições cristãs são como? Então, vamos lá. Os cristãos fazem a oração, por exemplo, do Pai Nosso, da Ave Maria, faz o sinal da cruz, que lembra a Santíssima Trindade, certo? A carne, normalmente, não faz parte da sua alimentação na época da quaresma, ou seja, sempre no período da quaresma, na tradição, não se come carne, certo? Então, nesse contexto, é o que antecede o que? A Páscoa. O que foi a Páscoa? Foi a morte, a ressurreição de Cristo que aconteceu. Cristo morreu numa sexta, né, assim colocado, e no terceiro dia, que cai num domingo, ele ressuscita. Então, nesse caso aqui, é colocado que o jejum não é obrigatório, mas muitas pessoas fazem respeito à alusão a esse dia. Qual é o principal ofício religioso dos cristãos? A missa, participar da missa, certo? Para você e eu, que somos evangélicos, tem um culto religioso, né, na nossa igreja, é falado sobre esse assunto, sobre a Páscoa, a sua importância. Assim também na Igreja Católica, né, em outras igrejas, aborda sobre essa importância desse período. Então, no contexto aqui católico, nós colocamos que a hóstia é consagrada e há também a paz de Cristo, são momentos importantes durante a missa. É sempre importante você participar da missa, participar dos cultos, certo? Na sua religião, porque mostra, certo, a sua parte de se congregar, de participar. Então, nesse momento aqui, os cristãos recebem a comunhão na missa para lembrar de Jesus Cristo. Agora, vamos ver essa diferente forma de ser e viver em outra religião? Por exemplo, no islamismo, né? Melhor dizendo, muçulmanos, né? A parte do Islã. Os muçulmanos observam 5 pilares. Quais são eles? O testemunho da fé. Eles realizam a oração. Eles fazem um tributo religioso de ajuda aos pobres. Fazem um jejum, ou chamado Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos na região ali da África, da Ásia, certo? E daqueles seguidores que tem no restante do mundo. E eles têm que realizar uma vez na vida a peregrinação a Meca. Aqui é uma pedra
certo? Com símbolo religioso, onde eles fazem as suas orações, também circula ao redor, vai muitas pessoas, certo? Para visitar esse momento importante religioso entre os muçulmanos. Outra coisa, os muçulmanos recitam os versículos do Alcorão, que são repetidos a cada oração do dia. Outra situação deles também, que a purificação com a água faz parte da vida do muçulmano, ou seja, eles lavam as mãos, o rosto, os pés, os tornozelos, a nuca, o nariz deve ser feita antes da oração, já que é uma questão de higiene também. Outra, durante as orações dos muçulmanos, eles se posicionam virados para Meca, que fica ali na Arábia Saudita, e recitam o Alcorão 5 vezes ao dia. Os seguidores no mundo têm que também realizar, certo, essas orações em respeito à sua tradição muçulmana, tá ok? Vamos ver outro tipo de tradição? Aqui nós vamos falar do candomblé. Candomblé vai apresentar aqui para nós o seguinte, que candomblé e o Umbanda, tá? Na maioria dos casos, o líder espiritual do candomblé ou Umbanda é chamado pai de santo ou mãe de santo. O que é chamado pai de santo é chamado de Babalorixá. E a mãe de santo é chamada Ialorixá. Eles costumam fazer oferendas. Qual é o costume deles? Oferecer os seus orixás e as consultas espirituais através do jogo de búzios. Então, suas consultas espirituais através do jogo de búzios, certo? O oráculo, que é para orientar e fazer suas previsões. Na tradição candomblé e umbanda também, eles acreditam que o universo está cheio de entidades espirituais. E essas entidades espirituais são chamadas de guias, que se comunicam através de uma pessoa iniciada. Essa pessoa iniciada é chamada de médium. Então, quando a pessoa é chamada de médium, ela recebe, certo, a presença de entidades espirituais chamadas de guias, que vão fazer as suas comunicações. No candomblé e umbanda, eles também têm fé em vários deuses, ou chamado de orixás. Cada um com personalidade própria e com poderes próprios específicos. Para eles, as divindades não são perfeitas e não exige a perfeição do ser humano nesse momento de ser o mediúnico. Tá? Então, o que você vai fazer agora, de acordo com esse texto aqui? Viu? Nós vimos 3 tradições. A cristã, nós vimos a tradição muçulmana e a tradição do candomblé e da umbanda. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer agora? Você, aí em casa. Você vai copiar a atividade 1, certo? As questões 1 e 2 para o seu caderno, com as suas respostas, e vai marcar aí no seu caderno qual é a resposta correta. Tá? Você precisa copiar aqui. Esse texto que nós temos aqui, ele só vai servir de leitura, tá? Não precisa copiar para o seu caderno. Combinado? Muito bem. Então, copie esse exercício para o seu caderno, de acordo com o PDF aí, e você vai ler a questão 1. Por exemplo, para o cristianismo, a Páscoa representa qual evento na vida de Cristo? Aí você vai copiar e vai copiar as questões A, B e C. Não precisa pular linha, tá bom? É a alternativa que você só vai marcar só a resposta correta. Então você não precisa pular linha para cada questão. Feito assim, aí você vai ver. A Páscoa para o cristianismo representa o que na vida de Cristo? Foi a sua morte e ressurreição? Na letra A, B. Foi seu primeiro milagre? Ou foi a letra C, seu nascimento? Então, qual dessas alternativas você considera correto? Questão 2, você copia para o seu caderno e também responde a letra A. É para você completar essa frase, tá? Certo? De acordo com o texto que temos aqui em cima. Diz o seguinte, nas religiões do candomblé e da umbanda, costuma-se fazer oferenda aos orixás, ou seja, os seus deuses, e consultas espirituais através do jogo de... Aí você vai olhar aqui, qual é o tipo de jogo que eles utilizam para ter as suas respostas. Então você vai preencher aqui esse espaço vazio, certo? Vamos partir para o segundo texto. Então, vimos o primeiro texto com uma atividade. Você vai dar continuidade nesse texto a seguir. Olha só. Aqui nós temos o texto 2. No texto 2, nós vamos ver outro tipo de religião, a judaica e dos hindus. Vamos começar pela judaica. A judaica, o judeu usa o kippah. Olha o símbolo deles, como é que é o símbolo da estrela. O kippah é um tipo de um gorro na cabeça, pequeno que fica na cabeça. Você deve ter visto alguém passando por você com esse tipo de kippah.
Eles, os judeus, recitam as bênçãos da manhã, lendo o quê? A Torá, a Bíblia. O estudo da Torá e da Talmud e a leitura escrita em hebraico fazem parte da escola judaica. Veja, nós estamos falando de uma situação para aqueles que moram ali pelo lado da Europa, da Ásia, certo? Aqui no Brasil nós vamos ter isso daqui escrito no português, ok? Nas tradições deles, eles lavam as mãos antes de comer, agradecem a Deus pelos os alimentos que fazem parte das suas refeições. Nas tradições judaicas, eles não comem animais que foram mortos em caçadas, acidentes ou com sofrimento. Tá? Para eles também é sagrado o sabate. O que é o sabate? É o dia do repouso. Acontece no início da noite de sexta até o fim da noite de sábado. Certo? Então, nesse dia, os judeus evitam coisas materiais. Por exemplo, a utilização dos carros, uso de computadores, de aparelhos eletrônicos. No sabate, se tem um jantar especial com as bênçãos do pão, do vinho, além de cânticos e orações, ou seja, um momento de alegria. Então aqui eu li para você sobre as tradições judaicas, tá certo? Agora vamos ver as tradições do hinduísmo. Olha só como o texto é grande e tem muita coisa sobre eles. Então nós temos algumas imagens aqui. Quem assiste filmes da Netflix sempre vê aqueles filmes indianos, não, com as cores vivas das suas roupas, né? Eles gostam muito de cores vivas nas suas vestimentas. Vamos lá nas tradições. Os hindus são vegetarianos, ou seja, eles consideram as vacas e outros animais como os animais sagrados, principalmente a vaca. Eles acreditam que suas ações têm consequências e que elas podem aparecer depois da morte. O que uma pessoa experimenta nesta vida, certo, atual, é o resultado da sua vida anterior que ele teve. Ou seja, aqui, no meu entender, é como eles ressuscitassem, não, eles tivessem uma... como é que eu posso colocar, que se eu fugir da memória aqui, uma reencarnação em outra vida posterior, certo? Então, se a vida anterior dele foi boa, continuará tendo bons resultados. Agora, se ele, na vida anterior dele, ele foi uma pessoa que fez coisas que não foram agradáveis à sua religião, a vida posterior, certo, não será tão tranquila. Então, as vias de sacrifício, do conhecimento, as vias da devoção, inspiram o cotidiano dos hindus. Eles fazem sacrifício, fazem boas ações e ajudam a ter a felicidade e a saúde. No hinduísmo, eles têm uma característica também parecida com o candomblé e a umbanda, ou seja, são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. Por exemplo, o Vishnu, certo? Vishnu é considerado como Deus sustentador. O Deus Shiva é considerado como Deus destruidor. E o Deus Brahma é considerado como Deus criador. Então, a maioria das aldeias, por exemplo, na Índia e outras regiões também, não só na Índia, tá? Mas em outros países que seguem o hinduísmo, e eles têm devotos de um canto, tem um canto da casa onde eles colocam suas esculturas que representam os seus deuses. A maioria das aldeias tem o seu templo dedicado a Vishnu ou Shiva. Lembra? Vishnu é o Deus sustentador. Shiva, Deus destruidor. Então o culto deles exige purificação. Por exemplo, no altar se coloca o arroz, frutas e flores. Os hindus se inclinam até o chão e recitam os textos sagrados do seu livro. Gente, aqui foi o texto de hoje que nós acabamos de ler, falando das tradições judaicas e dos hindus. Agora, abaixo, você vai dar continuidade ao exercício que você teve. Essa atividade 2 aqui é referente a esse texto agora. Então, você vai copiar a questão 3, questão 4, questão 5, os enunciados e também as respostas que tem em cada uma delas. Então, você vai copiar a questão 3 e vai responder: qual deus hindu conhecido como Deus sustentador? Acabei de falar, quem foi? Foi o deus Vishnu, ou Shiva, ou Brahma? Qual dessas questões você considera verdadeira? Questão 4. Marque mais de uma opção sobre as afirmações corretas sobre o hinduísmo. Então temos a letra A, B, C e D. Temos duas questões corretas aqui, então você vai marcar quais são as duas. Lembra? Mesma situação da anterior, da atividade 1. Não precisa pular linha para dar a resposta. Então, as respostas já estão aqui nas alternativas A, B e C. Cada uma delas em cada uma linha. Então, qual da questão 4? Você
Sobre o hinduísmo, você acha que o hinduísmo é uma religião politeísta? Se você considerar certo, você marca. Eles comem carne uma vez por semana? Você acha que sim? Se considerar certo, você marca. A vaca é um animal sagrado? Se você achar que a letra C também é certa, você marca. D. As ações da vida atual não influenciam a próxima vida que eles vão ter? Se você considera correto, você marca também. Lembra, só temos duas questões. A, B, C ou D. Temos duas questões corretas. Questão 5. Qual é a época que representa a morte de Jesus para os cristãos? Natal, dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia dos finados ou D, a Páscoa? Bom, essa aqui é a atividade que você vai fazer aí no seu caderno de acordo com esta aula. Quero lembrar para você, eu tenho uma outra orientação para fazer para você também, que ela é importante para compreendermos a necessidade do nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Eu preciso muito da sua atenção para que você possa acompanhar dentro do nosso contexto. E eu quero lembrar para você também, essas atividades aí, tá? Preciso que você copie os exercícios, responda ali o texto para que você possa fazer a sua aula agradável. Eu vou te mostrar agora uma outra parte do vídeo te orientando que você também pode fazer essa atividade ao mesmo tempo, além de você ter no seu caderno, você pode verificar também num link que eu vou mandar para você, que você pode fazer, fazendo a sua presença e responder essa questão online. É bem simples, prático, rápido. Basta você olhar no seu caderno que você fez e responder lá online, tá bom? Vamos ver aqui.